último Sofia você também palestrou, né? No último, não. No No último, último. quem foi representando o budismo foi a monja Coen. Ah, verdade. Você palestrou em 2023 e no 2024. 23 e 24. Inclusive, eu amei a palestra de 2023, que foi quando a gente se conheceu. Eu fui no ano passado, né, 25, como convidada para participar, porque eu gosto da proposta do Sofia, né? Eu também gosto bastante. E já começamos a nossa gravação com esses pequenos minutinhos de bate-papo livre. Querida Nirvana França, eu te recebo aqui com muito orgulho, com muito prazer. É sempre muito bom conversar contigo, sempre muito bom encontrar contigo para trocar ideia, para conversar. Eu lembro que desde que a gente se encontrou no Sofia do ano passado e eu comentei que eu estava começando a trazer alguns instrutores para dentro da escola, você falou: pode contar comigo, Fausto. E estou aqui para contar com você também para compartilhar a história com a galera do canal da Escola Causofia. Então, muito prazer recebê-la. Te peço para se apresentar para as pessoas do Bem, espaço do nosso canal. meu nome é Nirvana França. A título de curiosidade, monges e monjas na tradição Gelug recebem um nome de ordenamento. E o meu nome de ordenamento não é Nirvana. O meu Nirvana é o meu nome de registro civil. Os meus pais, quando eu nasci, me registraram como Nirvana. Da hora. Tá? O meu nome de ordenamento é Lobsang Padma. Né? Lobsang é da tradição, né, da minha linhagem, vamos dizer assim, que ela vai remontar a uma linha contínua a Lama Tsongkhapa, fundador da tradição Gelug, do budismo tibetano, que por sua vez remonta ao próprio Buda Shakyamuni. E Padma significa flor de lótus. Né? Então, é muito interessante porque a gente usa o nosso nome para meditar, né? E a flor de lótus, ela nasce e tem suas raízes no lodo do fundo do lago, né? E ela cresce e desabrocha linda e imaculada na superfície da água depois. Então, isso é interessante para lembrar que a gente veio do lodo, vamos dizer assim. Porque eu não nasci numa família budista, né? Apesar de eu me chamar Nirvana, os meus pais são cristãos, Olha. tá? E aí eu fiz primeira comunhão, crisma, e todo o pacote cristão que vem, mas perguntando da minha jornada, como que eu conheço o budismo? Durante a minha adolescência, ali na fase dos 14, 13, 14 anos, eu começo uma busca espiritual, tá? E aí eu vou conhecer um pouco de tudo. É muito interessante que eu resgato um pouco desse tudo no Sofia, porque nessa idade eu conheci cristais, eu conheci magias diferentes com velas, eu conheci tarô, né? Eu conheci bastante outras religiosidades não cristãs, mas aí quando eu entrei na faculdade, eu meio que abandonei tudo e me dediquei unicamente ao estudo, sem uma busca espiritual. Né? Na faculdade ainda eu me casei, tive um casamento até com um tempo bom, nós fomos casados quase 11 anos, só que o que acontece? Quando eu tinha 10 anos de casamento, nós decidimos ter um filho. Eu tenho um filho que hoje tem 17 anos. E aí, quando o Daniel nasceu, o meu ex-marido, ele pediu o divórcio. Né? É interessante que muitas vezes as crianças nascem e os homens pedem divórcio, mas são gravidez não planejada. O nosso era bem planejado. A gente já era casada há 10 anos. E aquilo meio que abalou a minha estrutura. E é quando eu volto a procurar uma espiritualidade.
O budismo, ele fala que quando o aluno está pronto, o mestre aparece para ele. O que aconteceu? Eu estava fazendo uma outra faculdade, fazendo uma faculdade de Direito, eu tinha trancado um ano por causa da gravidez e do Daniel muito bebezinho. E daqueles 60 lugares, né, uma coisa curiosa, né, alunos em faculdade, eles têm uma fixação pelo lugar que eles se sentam. Não, é sério. O cara que senta na terceira carteira do fundo, ele vai sentar 5 anos na terceira carteira do fundo. Uhum. Entendeu? Os três da frente são os três da frente do primeiro ao último ano. Não acontece muito pouca mudança numa sala. Uhum. E eu tinha mudado de sala, então eu não tinha meu lugar. Vamos colocar assim, né? Ah. E eu sentei no lugar que, por 2 anos, ele era ocupado pelo Plínio de Sai, que viria a ser o meu professor de budismo, né? Eu não estava legal naquela época, porque quando eu voltei à graduação, eu tinha 5 dias de divórcio, então eu ainda estava sem um rumo na vida. E ele foi puxando papo, puxando papo, puxando papo, meio que para quebrar aquela casca de quem não está querendo conversar, né? E me levou pro grupo da arma dele para conhecer, porque, como ele dizia, eu precisava conhecer novas pessoas, que isso ia me fazer bem. E eu fui, eu lembro que na ocasião, naquele primeiro dia, eu levei um bercinho quadrado, né? Coloquei o Dani no bercinho, ele tinha 6 meses, e aí era um puja. Puja, ele é um rito budista onde tem diversas recitações, às vezes tem alguns oferecimentos, né, como de incensos, dependendo de qual você for participar, ele pode ter oferecimento de alimentos, né? Esse oferecimento de alimentos, ele é interessante porque ele choca um pouco, porque parece um grande piquenique, sabe? E as Uhum. pessoas comem, e Sim. daí elas separam uma parte da porção para ser dado aos deuses e depois uma outra parte da porção para os seres inferiores. Então você divide esse banquete, e eu estava nesse banquete. Vamos dizer assim, a Ah. primeira vez que eu fui para esse banquete, e parece que ligou uma chavinha. Aquilo trouxe um significado, como se eu tivesse me encontrado, sabe? Foi muito legal. E então foi muito legal também, porque o Dani bebezinho, ele ficou quietinho, dormindo e comendo as uvinhas dele, Que fofo. entendeu? Junto do banquete, sempre tem frutas também, ele estava comendo as uvinhas dele, entendeu? Sentado ali do meu lado. E assim que eu comecei, como assim, como que você começou? Eu comecei assim. Uhum. E eu venho de uma tradição que ela se caracteriza não tanto pelos rituais, mas por um estudo muito denso. Então, as próximas vezes que eu me encontrei com um grupo, a gente estava estudando, né? Estudando as obras de Lama Tsongkhapa, que é o fundador da tradição Gelug. E então a gente estava estudando os textos e ouvindo explicações e lendo os textos raízes. Então, parte significativa do tempo é dedicada a esses estudos, né? Eu segui nesses estudos por diversos meses. Eu comecei a ter instruções pessoais quase que diariamente. Eu saía da faculdade de Direito e ia conversar com o Plínio, e recebia textos para eu estudar, para eu ler, para conversar, tirar dúvida. E aí o que acontece é que eu tive um insight, né? Que aconteceu, na verdade? Eu fui a uma festa,
E nessa festa a gente estava saindo com várias pessoas, muito. Pensa numa pessoa com uma vida muito doida, entendeu? Depois de 10 anos de casamento, resolvi que eu curtia a vida. E aí, em dado momento, né, o Plínio sabia que eu ia para essa festa, ele falou para mim assim: faz um favor para mim. Eu pensei: que ele vai me pedir, né? Porque me pedir para não ir não vai ser, porque ele sabe que eu vou dizer não. Ele falou: você não bebe? Eu falei: não beber? Tá bom, não vou beber. Você não quer que eu beba, eu não bebo. Eu consigo ir numa festa e não beber. E aí, quando deu umas 2 horas da manhã, eu tive um insight do que eu estou fazendo aqui. Onde isso vai dar? Sabe? Qual é o significado da vida? Para que isso serve? E eu voltei para casa, né? E fiquei pensando muito nisso. Na semana anterior, o Plínio tinha falado a respeito de que se alguém gostaria de tomar os votos monásticos, se tornar monges e monjas, né, que morava na associação Lobo Santunin, né, um monge já com 20 anos de ordenamento, que ele podia conceder o ordenamento, e isso foi bem legal. Aí eu fiquei pensando, né, por que não? Sabe? E eu não encontrava uma resposta de por que não, sabe? Porque já fazia 7 meses que eu estudava budismo diariamente, aquilo estava trazendo um significado muito profundo para a minha vida. Né? O Dani, nessa altura, tem 1 aninho, né? E eu pensava, pô, eu não quero me relacionar com alguém mais, sabe? Eu não quero me casar novamente. Eu e ele tá bom. Se eu me relacionar com alguém, eu não vou ter tempo de praticar o Dharma, né, o budismo, que é uma coisa que está sendo tão significativa para mim. Então, aí eu não achava razão para não ser monja, eu cheguei, conversei com o Plínio, ele falou: tá bom, você quer ser monja, vamos ser monja. Né? Então, eu era uma pessoa tão loucona que na faculdade, quando o pessoal descobriu que eu ia me tornar uma monja, eles fizeram um bolão para saber quanto tempo eu aguentava. Você entendeu? Fenomenal. As apostas variavam 1 semana, 1 mês, sabe? Então o pessoal achava que eu não ia muito longe nessa, não. Olha, não ia muito longe, mas eu vou dizer para você que tá para completar 16 anos já, sabe? Então, aí a gente foi nessa busca, vamos dizer assim, né? De se aprofundar e conhecer mais sobre o budismo. Então, é dessa maneira que eu acabo conhecendo. Mas o que eu fiz da vida? Vamos dizer assim. Nesse grupo que eu faço parte, a Associação Buda Dharma, nós decidimos que, como nossa vocação é o estudo, que nós deveríamos fundar uma faculdade brasileira de budismo. Uau. Só que fundar uma faculdade tem um pequeno probleminha. O MEC exige um número elevado de mestres e doutores. E onde a gente ia achar mestres e doutores em budismo? Sabe? Aí, o primeiro a tirar o mestrado e ir atrás do doutorado foi o próprio Plínio. Eu que fiquei perturbando a vida dele, para ele fazer isso. Até que ele chegou, quando ele terminou o mestrado, falou: agora vai você, né? Eu falei: o que eu vou ter com isso? Ele falou: não, você ficou tocando pilha para eu ir, agora você vai também. E aí eu descobri o curso na Universidade Metodista, aí na Grande São Paulo, fica em São Bernardo do Campo, e eu entrei para fazer o mestrado, né? E o mestrado foi bem interessante, porque eu consegui uma abertura, apesar de ser uma faculdade metodista, uma faculdade cristã, eu consegui uma abertura para pesquisar
história da fundação da comunidade budista feminina. Sim. Como que surge essa comunidade? Quem é a pessoa por trás do surgimento dessa comunidade? O que conta-se a respeito disso, sabe? E eu pude fazer, porque às vezes a gente vê o pessoal que faz mestrados e doutorados e a galera fica bem chateada, sabe? Por quê? Porque, o que acontece é o seguinte, né? O ambiente do mestrado, ele é um ambiente meio estressante. Porque o que acontece? Você não escreve por prazer, você escreve por obrigação. Então, você faz tantas matérias, cada matéria termina num artigo, para tirar o diploma tem que ter tantos artigos, antes de defender, você tem que fazer uma qualificação, ela tem que ter tantas páginas, depois que você qualifica, você tem que escrever a dissertação tem tantas páginas, e é um trabalho um pouco solitário, porque quem entende do que você está falando? Uhum. Sabe? Uhum. Então, a minha orientadora, a professora Sandra, ela entende muito, é uma pessoa muito boa em termos de gênero, as pesquisas de feminismo, nessa Olha aí. parte. Mas de budismo, ela mal tinha ouvido falar. Aham. Então, ela conseguia me ajudar nas interpretações a respeito dessa questão do gênero e do feminismo. Mas nas questões do próprio budismo, não, sabe? Então, aí é um pouco solitário e isso acaba sendo bastante estressante. Então, pergunta. Não houve em nenhum sentido a consideração da qualificação do que você está fazendo por uma inovação no. Não sei se tem uma inovação tão grande dentro do território acadêmico sobre budismo, mas a pesquisa que você estava fazendo, provavelmente na faculdade que você estava fazendo, não tinha um lastro tão amplo, tão grande. Ou tinha? Não, Não tinha, né? não. Na verdade, em termos de mundo, não tem muito, não, tá? Você quase fez um doutorado no mestrado, então. Eu fiz. Não, mas aí a loucura, a insanidade, ela é uma coisa que acompanha. Entendi. Porque eu fiz o mestrado, defendi, foi legal. Você pode defender, aí você ganha como se fosse uma estrelinha que você defende com louvor, Uhum. porque ele é relevante, é inovador, essas coisas. Eu ganhei essa estrelinha, vamos chamar assim, e aí eu fui para o doutorado. Quando fui para o doutorado, eu fiz o primeiro ano de doutorado, estava no primeiro semestre e veio a pandemia. Então, eu fiz doutorado na pandemia, Caramba. tendo que se adaptar com aula online, porque aí o processo que ele já é meio solitário, ele fica mais solitário numa quarentena. Uhum. E eu continuei a pesquisar as monjas, só que dessa vez eu ia pesquisar as razões por que elas se tornavam monjas no nosso tempo. Entrevistar e conversar com as monjas. Então, a minha pesquisa ela é legal, vamos chamar assim, sabe? Aí, quando eu estava comecei o doutorado, o Plínio veio com uma ideia. Ele conseguiu uma bolsa na maior universidade budista Theravada do mundo, que é do Sri Lanka. Nossa. Ele conseguiu uma bolsa para mim e para mais duas monjas mais velhas da associação, para a gente fazer esse curso. Ele fez o curso junto também, mas ele é leigo, ele teve que pagar. A gente ganhou bolsa. Aí, pensa, eu com doutorado, ganhei uma graduação para fazer. Só que assim, graduação, ela é feita em parceria com o Buda Dharma Center de Hong Kong. E aí é outro fuso, é outra ideia, porque por exemplo, nós que estamos num país cristão, domingo é dia sagrado. Ninguém trabalha de domingo. Eles não são um país cristão. Qual o problema com o domingo? Qual o problema com as 4 horas da tarde do domingo? Nenhum problema Uhum. com as 4 horas da tarde do domingo. Tirando que para mim é de sábado para domingo às 2 da manhã, Entendi. Nossa. você entendeu? Não tem problema nenhum. Domingo às 4 da tarde é um horário ótimo.
Para mim era 2 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu assistindo aula em inglês, com sotaque de Hong Kong, Nossa. para fazer. Nós começamos, a graduação demorava 2 anos, Pali Buddhist Studies. Quando terminei o primeiro ano, a gente estava com um desempenho bem legal, como um pequeno grupo, né? Nós ganhamos bolsas para fazer um mestrado. Uau. Segura que eu estou fazendo doutorado no Brasil. E eu estou fazendo graduação em Pali Buddhist Studies. Aham. E eu ganho uma bolsa para fazer mestrado pela Universidade de Sri Lanka. Uau. E a minha certidão de insanidade falou assim: olha, eu acho que a gente consegue. E eu fui fazer o mestrado na Universidade do Sri Lanka. Então, aí, 2 anos de mestrado. Então, com 1 ano de mestrado, eu terminei a graduação. Aí, faz aí o mestrado, escreve uma dissertação de mestrado em inglês, faz todo o processo, defendi o mestrado. Nessa história, eu estou no começo do terceiro, pro final do terceiro, meio do terceiro ano do doutorado aqui no Brasil. Então, tudo acontecendo ao Ao mesmo mesmo tempo. tempo. Você entendeu? Uma coisa assim muito, muito insana. E aí eu continuo o meu mestrado, o meu doutorado aqui no Brasil. E aí acontece aqui no Brasil uma das coisas que um doutorando mais tem medo. A minha orientadora saiu da faculdade que eu trabalho, que eu estudava. Eu tive que trocar de orientador. Mas aí, pelo menos nesse caso, o karma sorriu para mim, sabe? Eu falei, olha, louca, deixa eu retribuir um pouquinho. O professor Plínio entrou como professor visitante na Universidade Metodista. E Olha. aí ele assumiu minha orientação. Nossa. E pela primeira vez, eu tinha um dos maiores especialistas do Brasil como orientador. Alguém que eu falava de Dharma e sabia do que eu estava falando. Sabe? Sim. E foi legal, porque foi assim, ele chegou, pegou, né, falou, tá, você está pesquisando isso, está pesquisando aquilo, mas e o texto original? Eu falei, o que tem o texto original? Não, você tem que pôr o texto original na tese. Eu falei, Plínio, a gente tem 1 ano, você está querendo que eu traduza o capítulo inteiro do Pali? Ele falou, para que você fez um mestrado no Sri Lanka? Eu falei, ah, tudo bem, vamos lá, vai, tá. Eu vou traduzir um capítulo, tá? Só as 10 histórias ali do recorte. Não, tá bom. Porque como é que você vai defender sem língua original? Não tem como. Você tem que mostrar uma proficiência em Pali. A minha orientadora anterior nunca nem falou nada porque ela não tem nem noção dessa língua. Então, aí a dissertação ganhou outros recortes, ganhou outras análises, mas eu tive que fazer os 4 anos em um. Porque como trocou de orientador, trocou a interpretação. Entendi, sim. Mas não foi uma coisa ruim, porque pela primeira vez eu tinha com quem dialogar. Sim. Nossa. Sabe? A primeira vez eu tinha uma pessoa que o Buda não era um ilustre desconhecido. Ele não era um gordinho que você põe moeda embaixo. Sabe? Então, é uma coisa que facilitou pra caramba. E eu fiz o doutorado, defendi o doutorado também, né? Eu defendi em 2024 o doutorado. 2025 eu tirei um sabático Ufa. para descansar um pouco. O máximo que eu fiz foi escrever alguns artigos científicos, sabe? Uma coisa mais leve, vamos chamar assim, né? E aí eu me dediquei também, nesse tempo, a
divulgação do Dharma. É onde eu já conhecia o Marcelo de muito tempo atrás, tá? Da época que ele ainda era um adolescente escrevendo RPG, sabe? Bastante Uhum. tempo. E aí a gente tem esse reencontro. Ele me convida para ir lá fazer uma apresentação do Dharma no Sofia, né? Então, e aí foi interessante que me deu a oportunidade de conhecer um monte de gente legal, com uma mente aberta, com uma vontade de conhecer, sabe, de estudar. Uma coisa que eu gosto do ocultista padrão, vamos chamar ele assim, que ele é uma pessoa que estuda. É a expectativa média que a gente tem sobre o ocultista padrão, sim. Ele estuda, ele vai atrás, ele vai ler, Aham. sabe? Ele vai pesquisar, ele vai se empenhar, ele vai tentar executar. Ele não é como, agora fazendo abertamente uma crítica aos meus amigos que são cristãos. O cristão padrão, ele vai na missa e vai embora e acabou. Você entendeu? O médio, ele não vai estudar, não é que não tem uma doutrina. O catolicismo tem uma doutrina fenomenal, enorme. Mas o médio, ele não vai ler Santo Agostinho. Santo Tomás de Aquino é um ilustre desconhecido, Uhum. sabe? Mas o ocultista médio, ele estuda, ele lê, ele vai atrás. Então, isso daí é uma coisa legal, porque abre uma ponte de diálogo, porque ele quer conhecer, ele não está fechado naquilo o suficiente. Então, isso para mim foi uma coisa que no Sofia foi muito maravilhoso, vamos colocar dessa maneira. Poder sentar para almoçar com as pessoas diferentes, sabe? Cada um com as suas práticas, e a gente senta para almoçar e acha temas em comuns para conversar. Então, isso foi bastante interessante. Tanto é que eu fiz questão, no último Sofia, né, o de 2025, eu não fiz apresentação de palestra, mas eu fiz questão de ir assistir o Sofia e as palestras, porque eu acho que esse diálogo é uma coisa que me fascina. Então, eu acho assim uma oportunidade muito grande da gente conhecer realidades diferentes da nossa. E aqui eu tenho uma pergunta para trazer sobre um assunto que me chama atenção também. Existe um lado do que a gente chama de estudo que eu vejo que as pessoas acabam interpretando muitas vezes como sendo estudar de maneira exclusivamente teórica. E isso é um ponto no qual eu observo que quando você comentou sobre o ocultista padrão médio, geralmente ele busca estudar, conhecer, se envolver, ler muitas literaturas, ler sobre diversas culturas, sobre diversas religiosidades. Mas uma coisa que eu também observo do meu lado, enquanto um dos cauístas que também já sentou para almoçar junto contigo, é que eu também observo um padrão em muitas vezes nas pessoas que buscam o conhecimento a partir do gênero, né, de literatura e conhecimento ocultista, como se a teoria substituísse a vivência concreta e prática com aquele conhecimento, ao ponto de que muitas vezes eu percebo que é muito comum as pessoas se envolverem muito mais com o falar sobre do que o viver. E isso não se restringe nem mesmo à prática espiritual e mágica, mas eu vejo que é muito comum muitas pessoas que se dizem dadas à literatura, dada ao conhecimento, dada à intelectualidade, acabarem assumindo uma postura que é a posição de ficar em cima do muro, falando sobre a vida, ao invés de ir lá se engajar com a vida. E aí eu vejo que talvez algumas pessoas podem estar, inclusive, assistindo esse episódio e falar assim, nossa, mas a Nirvana França, ela estudou, e como que isso se conecta com a vivência
específica de se relacionar com a vivência do budismo, se relacionar com a espiritualidade, como uma coisa dialoga e conecta com a outra. Vamos lá, na verdade é assim. A principal obra da tradição Gelug chama-se Lanrin Shemo. Eu levei 10 anos estudando essa obra. Tá? Aí a pessoa pensa, pô, você ficou estudando a obra? Sim, mas não só isso, porque ela é um manual de meditação. Então, o que acontece? A teoria ela é mais simples do que a gente imagina. A gente tem um sofrimento, ok? Adoecimento, envelhecimento, morte, lamentação, angústia, desespero, fome, frio, sede, doença, tudo isso são sofrimentos, certo? Dos sofrimentos físicos aos mentais, tudo a gente é cercado por sofrimento, né? Desde o nascimento ao sofrimento, a gente tem uma visão muito de o nascimento é uma dádiva, mas ele é sofrimento, porque pensa o bebê no útero, né? Ele tá apertado lá. Se a mãe come pimenta, aquilo queima ele, pequenininho. Para nascer, você já deu uma olhada no tamanho do canal vaginal? Você sai exprimido por lá. Você entendeu? Se você não sair exprimido, o médico cortou metade da barriga da sua mãe para te arrancar de lá. E aí a sua pele não está acostumada com a temperatura, com as texturas, Então, o nascimento não é tão legal assim, né? E morte a gente não tem o que dizer, né? Não precisa explicar que morte é sofrimento. E aí, o que acontece? A ideia é trazer todos esses elementos. Uma vez que você percebe que tem sofrimento, você precisa se libertar desse sofrimento. Agora, a pergunta é a seguinte: se eu tenho uma dor de cabeça, a primeira coisa que eu faço é buscar um remédio para dor de cabeça e um copo d'água, rapidamente. Aí cada um tem o seu do seu gosto, mas você vai tomar alguma coisa. Então você vai aplicar um remédio para isso. E para o nascimento, envelhecimento e morte, que remédio que você vai aplicar? A meditação. Por que eu não venci o adoecimento, envelhecimento e morte? Porque não é porque eu não percebo que é sofrimento, é porque está faltando ferramenta. E o Lanrin chamou, ele vem vindo como essa ferramenta gradual que vai construindo a meditação para a gente poder sair desse sofrimento, alcançar os mais elevados estágios de meditação. Então, o Lanrin vai começar desde o comecinho, falando da importância de confiar num professor qualificado, num guru, e dizendo quem é esse guru. O Lanrin, ele é muito criterioso, sabe? Ele traz um checklist para você não sair confiando em qualquer maluco por aí. Você entendeu? Se você pesquisar no YouTube, tem a galera que incorpora Buda Shakyamuni. Nossa. Não, tem uma galera ali que cheira um incenso forte, que é complicado. Você entendeu? E então ele vai dizer quem que você vai confiar, ele vai falar da preciosa vida humana, de como você extrai o máximo de potencial, vai falar dos renascimentos, dos sofrimentos, e ele vai chegando até no ponto que o pessoal fala assim: eu quero estudar o vazio, porque o vazio é o importante do budismo. Realmente, o vazio é importante do budismo, porque é ele que faz o salto para você sair do sofrimento. Agora, por exemplo, a gente estava conversando antes, você estudou matemática também. Eu consigo ensinar sistemas de equação para uma criança que não aprendeu somas e divisões? Sem chance. Sem chance, não tem como. Se a criança não aprendeu tabuada, como é que eu faço divisões? Não tem como. Se ela não aprendeu a soma, ela não vai entender a tabuada. E se ela não aprendeu os números, ela não vai fazer absolutamente nada do que está lá. Se não aprender então, contagem...
Não Então adianta. não adianta eu dizer que o sistema de equações é o suprassumo do que eu tenho que te ensinar, se eu não ensinar a base para a pessoa chegar. Porque daí eu chego para essa criança e falo assim: isso é um sistema, olha o Y, olha o X. E ela vai dizer: eu odeio matemática. Com todas as minhas forças, eu odeio matemática. Matemática não é para mim. Esse negócio é do mal. A mesma coisa acontece com o Dharma. Eu chego e vou falar do vazio, do que é o vazio, da interdependência, das relações. Mas a pessoa não tem a base. Tá aí uma coisa que é muito curiosa, que eu também estava refletindo um pouco a respeito disso esses tempos, sobre o quanto que, ao olhar das pessoas que não entendem o valor que a gente agrega, o valor que a gente atribui para aquilo que a gente se conecta, no termo da espiritualidade, da magia, do cultismo, muitas das coisas que para nós, que temos um certo grau de, não só estudo, mas também de contato, de vivência, coisas que para nós parecem maravilhosas, para as pessoas que estão para fora disso parece que é terrível. Você sente isso também, que às vezes a maneira como a gente, como pode ser exposto esse assunto para alguém, faz parecer que aquilo que a gente está tentando entregar como um presente, quando a pessoa está muito distante daquela compreensão, ela encara aquilo mais como uma coisa que ameaça ela do que uma coisa que poderia ser realmente uma coisa positiva. Porque, por exemplo, é isso. O vazio é o ápice do budismo. Só que se você entrar direto nele, é um monstro. Se você for construindo a base, que nem eu falei da base matemática, quando você chegar nos sistemas de equação, eles vão tranquilos. A coisa flui. Você chega nos resultados, você alcança o que é para ser feito. Não tem um sofrimento na realização. Só que se você tenta ir direto, como é que fica? Só que eu sinto que as pessoas não gostam do básico. Não gostam de fundar a base. Essa que é a questão. Quando eu digo para alguém que aquele ensinamento ele é básico, a pessoa descarta ele. Só que, vamos pensar, eu quero construir uma casa. Se eu não tiver bons alicerces, as minhas paredes vão trincar. Elas não vão ficar sólidas. Mesmo que eu consiga apoiar o telhado, ele não vai ficar firme. E dentro dessa analogia, muitas vezes uma das etapas mais, uma das etapas que também são longas é criar fundações firmes para uma casa. Eu estou acompanhando os meus sogros que estão montando uma casa, eles levaram meses, meses, meses para chegar no nível de assentar a base. Agora tá subindo os tijolos, tá subindo rápido, mas porque demorou muito tempo para conseguir preparar o solo para estabelecer uma base sólida. Faz E sentido a ainda a gente analogia? é a mesma coisa. E o Dharma isso acontece também. Sem essa fundação da base, fica complicado, sabe? E aí as pessoas às vezes querem que a gente vá falar de ensinamentos profundos. Desculpa. Perceber que há um sofrimento e querer se libertar é muito profundo. Sim. Essa que é a questão. Esse primeiro desejo de eu quero estar livre do sofrimento, ele é a base de tudo. Porque senão, vem cá, vamos falar a verdade. Meditar é legal? Meditar não é legal, meditar não é legal. Você senta na posição de meditação, o seu joelho dói. Por isso que o Dalai Lama, nas últimas palestras, tem falado para os ocidentais, medita sentado numa cadeira. Porque tem uma questão cultural, né? Quando a gente pega um bebezinho, quando ele está firminho ali com 1 ano, a gente pega e bota ele num cadeirão, para ele comer aqui na nossa região. Se ele tivesse na Índia, ele já estava de perninha cruzada, sentadinho. Então, quando ele for um adulto, ele for meditar, aquela posição não é estranha para ele. Para nós é muito estranho. Dói, é incômodo. Os pensamentos que surgem são incômodos.
As costas vão doer, vão se incomodar, entendeu? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou enfrentar esse incômodo? Por que eu não vou pegar um balde de pipoca e assistir uma série na Netflix? Por que eu vou dedicar tempo a essa meditação? Porque eu vejo que tem um sofrimento e ele está me perturbando. E esse sofrimento, ele é muito maior e mais profundo do que aquele incômodo que eu vou sentir na meditação. Fenomenal. E a meditação também tem o seguinte, conforme ela vai evoluindo, ela lembra muito uma questão de fazer uma longa caminhada. As primeiras vezes que a gente caminha, dói tudo. Uhum. Dói a batatinha, dói as pernas, dá fadiga, falta ar. Conforme a gente vai praticando, a caminhada ela vai ficando neutra e depois ela vai ficando agradável. Ela vai fazendo bem para o corpo. Uhum. Aquilo se torna uma coisa prazerosa. Mas você tem que enfrentar o começo, que é uma luta para caminhar. A meditação, ela não é 100% do tempo terrível. Ela fica boa, ela fica agradável, ela fica prazerosa. Mas ela não começa assim. Se você sentada para meditar, achando que vai sair de lá eufórico, feliz, sinto muito. Você Vai se frustrar muito tempo. vai se frustrar. Isso vai acontecer, você vai sair feliz, alegre da meditação daqui meses. Assim como a caminhada. As primeiras, dói tudo, é incômodo, os pensamentos não se comportam como a gente queria, dá uma irritação, e a gente vai trabalhando e lutando. Essa que é a questão, vai Até trabalhando e vencer. lutando. Até vencer a resistência. É tanto que Até quando vencer a você resistência. comentou, tipo, meditar é gostoso, e eu pensei na hora, tipo, pra mim sim, depois de muito tempo de experiência, que eu atinjo certos estágios da meditação que pra mim são muito prazerosos, mas eu tive que passar muito tempo praticando pra conseguir vencer a resistência inicial que eu tinha, que era tudo me distraía, tudo me incomodava, qualquer latido do cachorro do vizinho me incomodava, um ventilador com vento em mim me incomodava e me distraía, o barulho do ar-condicionado, tudo me incomodava quando eu tava lá 15 anos atrás começando a tentar experimentar e fazer meditação. Até eu passar por um momento que eu também fiz treinamento num dojo Zazen, que existia lá em Vitória. Passei o treinamento, comprei o Zafo para poder praticar e treinar em casa, e com tempo de prática você consegue chegar num ponto de ser mais ágil, de entrar num estado meditativo e colher uma experiência positiva, mas eu tive que vencer uma resistência imensa para chegar nesse Mas estágio. isso acontece com todo mundo, isso é normal. Isso é o normal, vamos dizer assim. Sabe, a internet vende soluções milagrosas, sabe? E a prática real, ela é desse ponto. E o Lanrim, que é a minha base de formação, o Lama de Tsongkhapa, ele é muito chato num ponto. Ele diz que você não pode ensinar aquilo que você não aplica. Justo pra caramba. Então, por exemplo, quando eu estou ensinando o Lahim, chega um tópico que vai falar de alimentação adequada. E eu tenho um problema, porque eu tenho obesidade. Isso notoriamente não precisa esconder de ninguém. É um problema de alimentação inadequada. A gente pode entrar num milhão de fatores para conversar, mas a questão é: alguma coisa não está boa, então há um sobrepeso. Porque se você pegar meus exames, eu não tenho o famoso problema de tireoide que justificaria tudo. Os meus exames estão bem. Então são outros fatores. Como é que eu vou dar aula sobre alimentação adequada para meditar? Nesse caso,
eu sempre recorro à própria escritura. Lama de Tsongkhapa ensinou, Lama de Tsongkhapa. Eu não vou falar da minha experiência. Por quê? Porque eu não realizei. Essa que é uma questão. Eu estou muito longe desse fator. Mas, por outro lado, quando a gente vai falar, por exemplo, eu tive que vencer, quando a gente estava no começo da conversa, uma questão de depressão, de separação, desse luto. Então, se eu tiver que explicar sobre a angústia da separação, aí eu já tenho uma experiência, eu já tenho uma vivência, eu já sei que dharmas eu aplico como eu saio daquilo. Tenho uma vivência prática. Não dá para ficar só na teoria. E a tradição Gelug também, ela tem um outro lado, porque o pessoal fala, né, a meditação, que é a prática, e a teoria é como as duas asas de um pássaro. Só a teoria, uma asa batendo, ele não voa. Só sentar para meditar sem a teoria não vai grandes avanços. Ele também não voa. É as duas asas batendo que ele alcança um bom voo. E existe até um efeito de reverberação entre uma coisa e outra, né, em muitos sentidos. Tem momentos em que o próprio estudo teórico ajuda a reorganizar a vivência que a gente teve dentro da prática. Da gente até mesmo entender a nossa prática de um jeito diferente a partir do que a gente observa na teoria, ao ponto de também a nossa prática nos levar a reflexões diferentes que fazem a gente se engajar com a teoria de um jeito diferente. Uma coisa alimenta, flui e dialoga com a outra. Faz sentido para você isso? Faz. Porque a ideia é buscar respostas. E onde estão essas respostas? As respostas estão na teoria. Só que veja, onde da teoria? E aí a gente vem para a questão da importância de ter um mestre, um guru qualificado. Porque, pensa, o Buda ensinou 40 anos. 40 anos. Se eu for estudar o que o Buda ensinou, tudo, antes de começar a meditar, pensa que eu comecei a estudar budismo aos 30. Se eu não fizer mais nada da vida, e eu não trabalhar nada, e eu ficar só estudando, eu vou levar 40 anos. Sem ler comentários, sem ler explicações, sem nada, só para pegar o material seco ali de estudo. Aí eu vou começar a praticar aos 70? Não faz sentido. Não. Então, a prática tem que ir acompanhando. E é legal, a tradição Gelug também, ela tem os pujas, e algumas pessoas já devem ter ouvido falar de sadhanas, ou sadhanas. Depende de como você quer falar o sânscrito, onde você põe a sílaba tônica. As sadhanas, elas são rituais para serem feitos. Só que é interessante, porque tem dois jeitos de fazer. Eu posso pegar ela em tibetano e sair recitando, ou eu posso ter uma sadhana traduzida e me aprofundar no estudo de cada tópico. De tal maneira de que cada tópico dela seja uma meditação. Nossa. Aí é outra história. Eu leio em outra língua, sair batendo sino, acendendo incenso. É legal. Não vou dizer que não é legal, não, porque é legal, é bonito pra caramba. Só que quanto que traz de significado para dentro de mim? Essa que é a questão. Quando eu sei o que está em cada parte, ou seja, eu estudei antes de fazer o ritual, como que ele funciona para mim? Sabe? Então, não é. Porque assim,
Se recitar a palavra atingisse a plena iluminação, o meu computador era um Buda. Sim. Você entendeu? O meu computador era um Buda. Não tenho o que dizer. Tem que entender. Tem que incorporar. Você entendeu? E como é que você vai fazer isso? Aplicando. Essa que é a questão. Tem que aplicar para poder executar e trazer à prática. Então, são 16 anos de monja, são 16 anos de estudo, mas são 16 anos que acompanham práticas. E tem um diálogo também que eu acho interessante sobre a prática e a teoria nesse sentido, pra mim, que é quando você pode até ter lido os textos, ter pesquisado, lido, estudado, mas existem certas chaves de compreensão que provavelmente você só também acessa por meio da vivência e da prática. De experiências que você desperta para um sentido, uma interpretação que você não vai atingir apenas lendo e interpretando palavra por palavra de maneira semântica, mas muitas vezes o sentido e o significado de algo que a gente está tentando capturar pela teoria da vivência, do contato com o estudo, também é alimentado por uma vivência, por uma prática que faz a gente reler o texto de um jeito completamente diferente. Quantas pessoas que eu já vi, também já tive essa experiência de ler certos textos ocultistas no início da minha jornada e pegar para ler 10 anos depois de muita coisa que eu vivi, e ler de um jeito completamente diferente, onde eu amarro um sentido, amarro um significado, amarro um conhecimento que não estaria acessível para mim apenas por meio de ficar ali olhando para o muro de letras. Isso faz sentido para ti? Faz bastante sentido. E também a gente tem que pensar que se nós estamos numa busca constante, eu reler um texto depois de 10 anos, várias coisas aconteceram. Primeiro que é o seguinte, tem que ser muito incompetente para em 10 anos de prática você não ter evoluído nada, Isso é verdade. tá? Porque 10 anos estudando e praticando, você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. É uma pessoa que evoluiu, é uma pessoa que progrediu, é uma pessoa que teve vivência. Então, quando a gente lê, nós vamos trazer tudo isso para essa nova leitura. Então, sim, vão ter coisas que a gente vai ler e vai falar, isso estava escrito aqui? Sabe? Então, por exemplo, né, tem um sutra do Buda, o primeiro sutra do Buda, o Dhammacakkappavattana Sutra, ele vai falar das 4 nobres verdades, que vai falar da existência do sofrimento, da origem do sofrimento, da cessação do sofrimento, do caminho para a cessação do sofrimento. E o Buda, um dos primeiros sutras que eu li, e uma hora ele fala que o nascimento, o envelhecimento, a morte são sofrimentos, e ele fala exatamente assim: angústia, lamentação são sofrimentos. Pô, aquilo me tocou de uma maneira muito grande, porque quanto de angústia e de lamentação eu não tinha com meses de divórcio. Então, o Buda dizer para mim, isto é um sofrimento. Eu entendo que você está sofrendo. Agora vou te dar o caminho para você sair desse sofrimento. E eu faço uma pergunta também que eu acho que é relevante e importante para as pessoas escutarem e entenderem. A diferença entre... E aí, para ajudar a quebrar expectativas que as pessoas acabam formando sobre muito do que a gente fala do tema de magia e espiritualidade. O quanto que não necessariamente... Se faz sentido para você que cessar o sofrimento não significa que a gente não vá viver adversidades. Não significa cessar qualquer possibilidade de viver dores, de viver perdas, de viver dificuldades. Mas que o cessar do sofrimento é não deixar que a dor, não deixar que adversidades rejam a gente ao ponto da gente
tem que manter um sofrimento a respeito dessas coisas que acontecem para além da medida do que, de fato, quanto aquilo nos atinge, quanto aquilo nos afeta. Faz sentido? É que assim, sofrimento, ele tem diversas camadas. Então, vamos pegar um simples, gripe, ok? Sim. Eu posso pegar uma gripe, aí uma gripe média, dá um pouco de febre, um pouco de dor no corpo, uma coriza, e eu posso me medicar e vou fazer um pouco mais devagar, porque eu estou gripada, mas a vida segue, eu vou fazendo, eu continuo com as coisas que me dão alegria, como estudo, eu vou fazendo e daqui a pouco eu passei a gripe. Deu febre? Deu febre. Febre é sofrimento? Febre é sofrimento. Tampou o nariz e ficou ruim de dormir, tampou o nariz e ficou ruim de dormir, isso é sofrimento, isso é sofrimento. Agora uma pergunta. Quantas pessoas são derrotadas por uma gripe? Aí sim, a gente tá... Sim, A concordo. derrota, a gente tem o que fazer. Aham. Aí que a espiritualidade, aí que o budismo surge. Ele não vai passar febre, ele não vai passar coriza, ele não vai passar dor no corpo. Isso não vai acontecer, você vai vivenciar isso. Mas a derrota, a gente tem como trabalhar. Eu conheço pessoas que pegam gripe e que ficam morrendo na cama. Entendeu? Tudo bem, tem umas gripes que você pega que realmente elas derrubam a gente. Mas vamos pegar uma médiazinha aí, nada muito. Entendeu? Não estou falando de pegar um Covid. Entendeu? Uma gripe. Tem gente que é derrotado. E a derrota é o que eu estava falando do Sutra das Quatro Nobres Verdades, a lamentação e a angústia. Aham. A lamentação e a angústia são sofrimentos emocionais. Eu tenho como lutar contra eles. Essa que é a questão. Esses eu tenho. Então, eu vou praticar budismo, eu não vou pegar gripe. Você vai pegar gripe. Desculpa, mas você vai pegar gripe. Se você for uma professora de escola pública como eu, que tem 400 alunos, você vai pegar gripe, porque tem 400 indivíduos respirando perto de você, algum está gripado e vai te passar gripe. Não, não há o que ser feito. Mas a derrota? Será que eu vou acordar e vou ficar? Porque o Zequinha estava lá escorrendo. Veio me abraçar, olha aí agora. Estou aqui com essa dor no corpo. Porque esse Zequinha, onde já se viu? Não sei porque eu deixo aluno me abraçar. Onde já se viu isso daí? Porque Nunca aluno é isso. mais. Nunca mais eu deixo aluno. Você olha e fala, gente, ele te abraçar ou não, sua imunidade pode estar baixa, você pegou a gripe, toma um antitérmico, um remédio para gripe, melhora daqui a pouco, um pouco de repouso, entendeu? Não precisa ficar derrotado. Essa que é a questão. A espiritualidade, ela trabalha na derrota, sabe? Não adianta. Se você chutar a quina da mesa com o dedinho, vai doer. Não, nenhuma espiritualidade no universo vai te livrar da dor do dedinho. Isso não vai acontecer. O que elas vão trabalhar é no quanto você xinga. E do quanto você fica depois ali aumentando e ampliando a sua dor. É curioso isso, porque a gente, quando a gente observa mais, né, o nosso próprio comportamento, mas a gente observa que muitas vezes o nosso corpo às vezes está passando por alguma fase, né, menos ativa, algum neurotransmissor ali está em baixa, a gente sente esse efeito no corpo, e muitas vezes a nossa mente ela fica buscando alguma justificativa e cria alguma história. E cria um sofrimento pra gente. Muitas vezes a gente acorda num dia que a gente não tá com o corpo mais disposto e a mente fica, mas por que eu não tô disposto? Acho que eu não tô disposto porque eu tô meio borocochô, eu acho que eu tô mal, acho que eu tô de mau humor, acho que eu tô triste. E a gente começa a inventar o nosso próprio sofrimento, falar, acho que eu devo estar triste porque coisa X não está boa na minha vida. E aí aquela coisa X que não parece estar boa na minha vida vira
todo que ocupa a minha mente naquele momento e eu caio na derrota do sofrimento. Faz sentido esse... Faz. Essa que é a questão. A ideia, veja, o Buda morreu porque ele comeu uma carne de porco que não estava boa e ele teve uma hemorragia no intestino. O Buda. Sabe assim, morreu de doença. Com a tecnologia que nós temos hoje, se isso acontecesse, você poderia recorrer a um hospital, tudo, e curar, mas há 2.500 anos atrás, isso era sentença de morte. O Buda morreu. Pegou uma doença e veio a falecer. Sabe? Então, aí a gente fica pensando, o Buda falece e eu, claro, sou o grande luminar que não vou pegar nem gripe. Não tem condição. Não. Isso não vai existir. E também, uma coisa que eu sinto da espiritualidade é que as pessoas acham que espiritualidade é aspirina. Tá? Porque quando a gente está com dor de cabeça, você toma uma aspirina, deita 15 minutos e ela passa. A derrota do sofrimento que a gente tem não vai passar com 10 minutos de meditação. Vão anos de prática, ela vai diminuindo lentamente até que ela alcança um nível baixo, e quando a gente se torna um ser realizado, ou seja, lá na frente, ela cessa. É um Então, cultivo, o né? Buda morreu, mas ele não ficou se lamentando, praguejando, brigando, tratando mal os outros. Entendeu? Tem gente que fica doente e acha que a culpa do mundo é do outro. Trata mal, é agressivo, todas essas questões. Perfeito. Então, Nirvana, eu acho que a gente conseguiu apresentar bem essas ideias para as pessoas que estão assistindo esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. Como sempre, é muito legal, muito prazeroso conversar contigo. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para além de Sofia também, de se encontrar, de bater papo, para conversar, para trocar experiências. E, inclusive, a próxima vez que a gente vai ter, mesmo ainda sendo online, vai ser dentro da Escola Causofia, para quem está assistindo esse vídeo. Dia 30 de abril, a querida Nirvana França vai dar uma aula sobre budismo dentro da escola, exclusiva para os estudantes da Escola Causofia, para a gente poder ter uma excelente, uma mestre, uma doutora maravilhosa nesse tema para poder conversar com a gente sobre todos esses assuntos com essa leveza, com essa sapiência, com esse bom humor que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua disponibilidade, e dou aqui um momento para você deixar um recado final para as pessoas que vão estar assistindo essa nossa gravação no YouTube. Na verdade, a ideia, uma coisa que eu quero pedir licença para você, é que se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar, eu respondo quando as pessoas me mandam direct no Instagram. Tá? Fica fácil de me localizar. O arroba é Nirvana Franca, porque não tem cedilha no França. Vou deixar o link, inclusive, aqui embaixo para todo mundo. Tá? Nirvana Franca. Pode chamar, pode perguntar, pode falar. Eu só não prometo responder na hora, porque eu trabalho, dou aula, então se eu estou na escola eu não vou estar vendo, mas à noite eu sempre dou uma olhada, respondo, tiro dúvidas. Eu acho que a gente pode sempre ter essa troca e essa partilha. Tá bom? Fenomenal. Muito obrigado mais uma vez, e para todo mundo que apreciou essa conversa, até por acaso.